Agroband Piauí. Oferecimento. Financie seu projeto de energia solar com o Agro Amigo Sol. Banco do Nordeste. Oi pessoal, muito bom dia. Está começando o seu Agroband Piauí, o seu encontro semanal com as principais notícias e informações do agronegócio em todo o país. Vem com a gente que no programa de hoje você vai conferir. Carne suína ganha competitividade frente ao frango, mas perde espaço para a carne bovina. Entenda o que explica esse movimento no mercado brasileiro. Agricultores de Teresina receberam certificação no curso de produção de condimentos caseiros e conservas de hortaliças. A iniciativa fortalece a agricultura familiar e incentiva a geração de renda. Fenômeno El Niño ameaça a produção agrícola do Piauí no segundo semestre. A previsão é de seca severa em áreas importantes do estado, com riscos para as lavouras. Copa Piauí de Três Tambores avança para a terceira etapa com grandes disputas, adrenalina e talento nas pistas. E no Giro do Agro, os principais acontecimentos da semana no agronegócio em todo o país. Fique com a gente porque o seu Agroband Piauí está só começando. Olha só, pessoal, os preços das proteínas voltaram a mudar no mercado brasileiro. A carne suína, por exemplo, ganhou competitividade frente ao frango, ficando atrás apenas da carne bovina. Entenda na reportagem. A alimentação do brasileiro é marcada pela variedade e pelos sabores do dia a dia. No prato, não costumam faltar o arroz, o feijão, a farinha, as verduras e os legumes. Porém, a mistura, que geralmente é a carne, continua sendo um dos itens mais importantes da refeição. Hoje, a escolha dessa mistura depende muito mais do bolso do consumidor do que da própria vontade. A disputa entre as principais proteínas consumidas pelos brasileiros ganhou um novo cenário. A carne suína ficou mais competitiva em relação ao frango, mas perdeu parte da vantagem que tinha sobre a carne bovina. O movimento é explicado pelo comportamento dos preços. Durante o mês de julho, foi observado que o preço da carne suína no Brasil apresentou uma redução. Essa redução é em decorrência de uma oferta maior dos grandes centros produtores. Então, em virtude de mais animais disponíveis, mais animais sendo abatendo, essa oferta maior de carne pressionou os preços para baixo. Essa redução, claro, beneficia o consumidor. Aqui no Piauí, em Teresina, a gente observou até que o preço da carne suína apresentou uma redução nesse final de mês de julho. E isso traz aí uma competitividade maior em relação à carne de aves, mas em relação à carne bovina, que reduziu um pouco também, tem essa competitividade não tão grande. Entre uma escolha e outra, o consumidor sempre compara os preços. É nesse cenário que a carne suína fica à frente ao frango, perdendo espaço somente para a carne bovina. Entre as três proteínas, o orçamento é quem vai dizer o que levar para casa. Na prática, a diferença de preços entre a carne suína e o frango diminuiu. Isso torna a carne de porco um produto mais competitivo para o consumidor que busca substituir a carne de aves sem aumentar muito os gastos. Já em relação à carne bovina, o cenário é diferente. Como o boi registrou um recuo maior nas cotações, a distância entre os preços diminuiu, reduzindo a vantagem competitiva da carne suína frente à proteína bovina. Segundo a CEPEA, essa pressão sobre os preços da carne suína também está ligada ao aumento da oferta no mercado interno. Esse movimento mostra como o equilíbrio entre a oferta e a demanda continua sendo determinante para a formação dos preços das proteínas. Quando há excesso de produto disponível, o mercado reage com ajustes para estimular as vendas. Carne suína, carne bovina, carne de aves, em determinados momentos do ano, elas podem se tornar mais favoráveis os seus preços ao bolso do consumidor, conforme a disponibilidade no mercado. E também o contexto das exportações.
A Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, a SADA, realizou em Teresina a certificação da produção de condimentos caseiros e de conservas de hortaliças. Acompanhe na reportagem. Transformar ingredientes simples em produtos com valor comercial. Essa foi a proposta do curso realizado pela Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, que ensinou técnicas de preparo e conservação de alimentos. Além de reduzir o desperdício, a capacitação também pode abrir portas para uma nova fonte de renda. Muito além da cozinha, o conhecimento adquirido durante o curso pode fazer diferença no orçamento das famílias. A SADA, na sua missão de fortalecer o homem e a mulher no campo e na cidade, a gente busca estruturar atividades que destaquem o trabalho do homem e da mulher. E aí, os cursos de capacitação promovidos pela SADA, eles oportunizam conhecimento, troca de experiências e inserção nos mercados. Ao longo de 3 anos, a SADA conseguiu atender mais de 1.500 pessoas em diversos cursos de formação, desde a produção até o beneficiamento das mesmas. A produção de condimentos e conservas é uma alternativa para quem deseja empreender, utilizando alimentos produzidos na própria comunidade. A qualificação profissional também chega ao campo e às comunidades urbanas. Com orientações práticas, os participantes aprenderam formas de aproveitar melhor os alimentos e produzir com qualidade e segurança. Nessa oportunidade, a gente conseguiu atender na zona urbana de Teresina homens e mulheres que atuam na produção de condimentos e temperos caseiros. Oportunidade esta que visa empreender e dar oportunidade de oferecer alimentos de qualidade e acesso a mercados institucionais. O importante é destacar que experiências como essas oportunizaram a essas pessoas produzir alimentos que às vezes nem eram trabalhados. E aí, neste momento, eles conseguiram entender, compreender os processos e garantir a produção desses alimentos, temperos e condimentos. Ofertas estas que podem ser levadas aos meios de comercialização institucional e não institucional. Um parceiro do Estado, que é a ADAP, ele vai fazer essa certificação desses produtos e garantir que esses alimentos cheguem até as mesas das nossas pessoas. O curso reuniu moradores interessados em aprender novas técnicas e ampliar oportunidades de trabalho. A ideia é incentivar a produção artesanal, que fazem parte do dia a dia. Nós fizemos um ofício para a SADA solicitando um curso de capacitação na produção de condimentos e conserva de hortaliças, onde fomos atendidos. A gente atendeu ali 42 moradores do nosso bairro, tivemos um resultado excelente, porque as mulheres, principalmente, tivemos mulheres e homens, mas as mulheres aprenderam uma fonte de renda nova, né, sem sair de casa, para estar aumentando a renda delas, como também ter uma alimentação mais saudável. Temperos e conservas podem parecer produtos simples, mas quando preparados com técnica e qualidade, ganham espaço no mercado. A capacitação busca justamente mostrar esse potencial aos participantes. São iniciativas como essas que fazem com que a comunidade e a secretaria caminhem juntos para assim a gente conseguir atender uma parcela maior da população, trazendo empreendimento, trazendo alimentação saudável e trazendo uma alegria muito grande que é participar desses momentos. Vale destacar que toda a sociedade pode buscar os escritórios da SADA em todo o estado do Piauí, nos seus municípios, nas nossas coordenações regionais, e demandar suas ações de formação, capacitação, enfim. Buscando a SADA, através de um ofício, a gente qualifica essa demanda e direciona o extensionista apto para garantir essa formação e esse acompanhamento para a organização das produções. E não sai daí que no próximo bloco tem mais Agroband Piauí. Prepare o seu cafezinho que a gente volta já. O avanço do El Niño preocupa produtores e especialistas. Eu acho que você de casa já deve estar percebendo esse calor intenso em todo o Piauí. A previsão é de seca severa, principalmente nesse segundo semestre. E isso vem preocupando os agricultores em todo o estado. Acompanhe na reportagem. O clima já preocupa quem vive da agricultura no Piauí. A previsão de um novo episódio do El Niño no segundo semestre acende um alerta para a possibilidade de chuvas abaixo da média e temperaturas mais elevadas, principalmente nas regiões produtoras do estado. O El Niño é um fenômeno climático oceânico com uma atuação global. E ele sempre se caracteriza com um duplo efeito sobre o território brasileiro.
Na faixa norte e nordeste, o efeito mais visível é a restrição pluviométrica, o chamado efeito gangorra, né? Chuva concentrada ali na faixa do Pacífico Equatorial, né? Muita convecção. E aqui na faixa nordeste, aquela subsidência, né? Aquele ar que impede a formação de nuvens. Considerando a realidade do Piauí, um estado eminentemente agrícola e cuja principal fonte de água para os cultivos vem da chuva, isso tem um impacto muito grande, né? Um impacto que afeta exponencialmente a taxa de produtividade da nossa agricultura. Além disso, é muito importante considerar, em todos os anos de El Niño que a gente já enfrentou, a gente teve também um plus de temperatura, temperaturas mais elevadas, que também interferem, né, no metabolismo, na fenologia das plantas, né? De tal forma que a gente tem, grosso modo, uma redução da produtividade das lavouras, a gente tem um aumento, às vezes, de custo para irrigação ou custo para atividade pecuarista. Isso interfere na dinâmica do nosso calendário agrícola e, claro, impacta a renda dos agricultores, tem reflexo sobre o sistema de transporte, no armazenamento e no comércio regional. Com menos chuvas, o solo perde umidade e o desenvolvimento das lavouras fica comprometido. Culturas como o milho, feijão e a mandioca podem registrar queda na produção, enquanto os criadores enfrentam dificuldades com a redução das pastagens e da oferta de água para os animais. Além dos prejuízos no campo, os efeitos da seca podem chegar ao consumidor. Quando a produção diminui, a oferta de alimentos também cai, aumentando a pressão sobre os preços de produtos que fazem parte da alimentação diária. Especialistas reforçam que o monitoramento das condições climáticas é essencial para que os produtores possam planejar o plantio e assim adotar medidas para evitar as perdas provocadas pela estiagem. O fundamental é que, para mitigar essas condições de um El Niño, principalmente um El Niño forte, se ele se configurar dessa forma, é fundamental ficar atento à previsão meteorológica, né? O monitoramento climático meteorológico precisa ser refinado e a adoção, lógico, de medidas de adaptação, o ajuste, por exemplo, da janela de plantio, né? A utilização de sementes ou cultivares mais tolerantes, mais adaptados a essa condição de severidade, a conservação da umidade do solo, a utilização de estratégias de manejo mais eficiente da irrigação. Isso tudo vai ser fundamental para enfrentar essa fase. Apesar das previsões, o comportamento do clima continua sendo acompanhado. Enquanto isso, produtores e órgãos ligados ao setor agrícola se preparam para enfrentar um período que pode exigir planejamento, adaptação e ações para reduzir os impactos da seca no campo piauiense. Que é uma dinâmica climática previsível, é uma dinâmica climática natural, mas que no mundo é potencializada pelas condições das mudanças climáticas, né? No plano da defesa civil, nosso trabalho basicamente é a geração de informação. A gente tem um espaço chamado Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres, que trabalha em sinergia com a SAMPESC, que é a sala da SEMAR, e que está apta a subsidiar as políticas públicas no campo da segurança hídrica, no campo da segurança alimentar, que são coordenadas pelas secretarias agrícolas, a exemplo da SADA, da SAF ou mesmo da SEAGRO. Produzir alimentos frescos em casa pode ser mais simples do que parece. Com apenas 1 metro quadrado, é possível produzir hortaliças e garantir uma alimentação saudável para toda a família. Primeiro, a teoria. Estudantes, pequenos produtores e interessados no mundo da olericultura aprenderam que a produção de hortaliças é uma das bases da segurança alimentar no Brasil e que os pequenos agricultores respondem pela maior parte dessa produção. Depois da teoria, veio a prática. A proposta aqui é mostrar para o pessoal o manejo do substrato, o ponto que eles devem passar para o canteiro. Hora de ver como a tecnologia pode auxiliar a produção rural
com direito a drone voando e óculos de realidade virtual. Mas a atividade mais concorrida foi a oficina de produção de mudas, cheia de dicas para quem já planta ou pretende começar. Você pode produzir em casa, em apartamento, quem tem varanda, dá para você fazer uma mini horta na janela da cozinha. Então você tem várias opções para você ter uma hortinha em casa e ter uma alimentação mais saudável. O Almir até pediu que a instrutora gravasse no celular dele um áudio com as dicas. Aquele áudio foi uma técnica para fazer uma mistura para borrifar nas folhas para matar pulgão do nosso pé de limão lá em casa, da folha de couve. E depois de aprender a produzir as mudas, é preciso saber como plantá-las de maneira eficiente e não é difícil. Se você tiver aí na sua casa ou na sua propriedade 1 metro quadrado de espaço e que receba pelo menos 4 horas de sol por dia, já é possível ter a sua própria horta igualzinha essa daqui. As paredes da horta podem ser feitas de madeira ou de materiais como o PVC. Dentro, um substrato de qualidade é essencial para o desenvolvimento das mudas. E bem no meio do canteiro fica enterrada uma estrutura chamada de torre de minhocas. Dentro dessa garrafa ou desse pedaço de cano, nós colocamos os resíduos da casa, como casca de frutas, casca de legumes. Lá dentro, as minhocas entram espontaneamente pelos furos, elas se alimentam e voltam para a terra, distribuindo humus pelo canteiro todo. A ideia é que diferentes hortaliças possam ser cultivadas no mesmo espaço. 2 metros quadrados ela consegue ter legumes e verduras suficientes para passar o ano todo. Ela vai revezando entre um canteiro e outro e o ano todo ela vai ter legumes e até algumas verduras, porque dá para ter pepino, maxixe, algumas plantas trepadeiras. A gente põe uma estrutura ali para elas ficarem mais altas. A Ivone participou da oficina do Juarez e pretende usar o projeto como exemplo para colocar em prática uma ideia que ela carrega há muito tempo. Então eu já saí daqui já com um projeto na minha mente, é só passar para o papel para que eu possa fazer com a minha comunidade, eu posso fazer na minha casa e estender para a comunidade. Assim eu posso trabalhar crianças, incentivando crianças, educando crianças. O Dia do Produtor foi uma iniciativa da CNA, inserida na programação do Congresso Brasileiro da Olericultura. O evento reuniu em um mesmo espaço diferentes elos da cadeia produtiva para promover diálogo, troca de experiências e aprendizado. Que iniciativa bacana, hein, pessoal? Olha só, vamos falar agora de Copa Piauí Três Tambores, uma competição que busca o melhor desempenho e velocidade. Acompanhe nessa reportagem. A terceira etapa da Copa Piauí de Três Tambores foi um verdadeiro espetáculo, como sempre. Atletas, cavalos e apaixonados pelo esporte equestre se encontraram mais uma vez no Ares São Miguel, em um dia de muita adrenalina, emoção e disputas decididas em questão de segundos, literalmente. E a cada nova etapa, a competição cresce, ganha público e mais competidores, e mostra a força do esporte no nosso Piauí. Estamos aqui hoje realizando a terceira etapa dessa Copa Piauí Três Tambores, que está, digamos assim, bem difundida na cidade, bastante participação, um crescimento significativo. Acreditamos que estamos no caminho certo, sedimentando o esporte a cavalo no nosso estado. E essa prova de Três Tambores é uma prova que envolve toda a família, do netinho ao vovô, e com certeza vai ser um sucesso. Na pista não existe espaço para erro. É acelerar, contornar os tambores e cruzar a linha de chegada no menor tempo possível. Uma prova que exige velocidade, precisão e muita técnica. Uma conexão perfeita entre cavaleiro e cavalo. A avaliação é bem positiva, né? A gente está na terceira etapa hoje. A gente já viu o crescimento de crianças, né? Categoria iniciante, mulheres, né? Que estão presentes e em mais competidoras, né? Então isso é um ponto muito positivo que a gente tem no esporte, que vem somente crescendo. E queria agradecer a todos que estão aqui, a TV Band, a todos os apoiadores e todos os nossos parceiros que estão conosco e que acreditam nesse esporte, né? Que agora é um esporte do estado do Piauí. Mas antes de entrar na arena, existe muito trabalho. Treinamento, preparação e cuidados que fazem a total diferença.
para que os animais estejam prontos para competir. E o bem-estar dos cavalos é prioridade aqui, em cada etapa, com acompanhamento e atenção antes, durante e depois das provas. Todos os competidores já têm o costume, já entendem como são as regras. Então o bem-estar do animal aqui é extremamente exigido por nós e a gente não tem mais problemas quanto a isso. Então a prova é perfeita, bem realizada e é um êxito aqui. E se os adultos deram um show de velocidade, a nova geração também sempre mostra que vem forte. No Ares São Miguel, crianças e jovens entram na arena com coragem, talento e muita vontade de competir. Uma prova de que o futuro dos Três Tambores já está sendo construído desde cedo. Essa terceira etapa nós estamos tentando divulgar, em cada vez mais que tem uma etapa, a gente tenta divulgar mais para poder trazer novos concorrentes. E hoje está a prova que essa categoria de base, essas categorias menores, elas hoje têm muito mais concorrente do que as maiores. Isso significa que a renovação do nosso esporte no estado do Piauí está garantida. E você, claro, acompanha todos os detalhes de toda a temporada aqui na Band, o canal dos Três Tambores e de todos os esportes. Está bem animado, a gente vê que aumentou a quantidade de pessoas que vieram prestigiar a prova, a gente vê que essa parceria com a Band está dando muito certo, está chamando o público, a quantidade de animais inscritos também aumentou e a gente fica muito satisfeito. Sucesso, né? Agora é a hora do nosso Giro do Agro com as principais notícias. Confira os destaques da semana. Espécie de pica-pau que passou 80 anos sem ser vista se torna a ave símbolo oficial do Piauí. O pica-pau do Parnaíba, também conhecido como pica-pau da Taboca, ficou sem registro de observação entre 1936 e 2006, quando foi redescoberto. O principal habitat do pássaro é o cerrado, habitat que, segundo o pesquisador, vem sendo ameaçado pelo desmatamento para plantio de soja e formação de pastagens. Piauí avança no agronegócio e se torna o quarto maior produtor de milho do Norte e Nordeste. O milho deixou de ser apenas uma cultura complementar no Piauí e assumiu o papel de destaque na agricultura estadual. De acordo com o mais recente levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, o estado deve colher 2,55 milhões de toneladas na safra 2025-2026, um crescimento de 32,8% em relação ao ciclo anterior. Com esse desempenho, o Piauí ultrapassou Rondônia e Pará e passou a ocupar a quarta posição entre os maiores produtores de milho das regiões Norte e Nordeste, ficando atrás apenas da Bahia, Maranhão e Tocantins. O Brasil registrou o consumo de mais de 21 milhões de sacas de café em 2025. Os dados do setor confirmam a bebida como uma das maiores paixões nacionais. Apesar de liderar a produção global do grão, o país ocupa o segundo lugar no ranking mundial de consumo total, atrás apenas dos Estados Unidos, que contabilizaram 26 milhões de sacas no mesmo período. O governo da China confirma que já importou 90% da cota chinesa para carnes. O Departamento de Investigação de Medidas de Defesa Comercial do Ministério do Comércio da China emitiu um alerta ao Brasil, confirmando que a cota de importação da carne bovina brasileira atingiu o volume anual total de 1,1 milhão de toneladas. O anúncio do órgão chinês acende o sinal de alerta no setor frigorífico entre os exportadores brasileiros. O principal fator de risco é o tempo de trânsito marítimo entre os dois países. A carne brasileira enviada à China demora entre 45 e 60 dias para chegar ao destino. De acordo com o IBGE, o El Niño traz risco para preços de alimentos e inflação. De acordo com o Instituto, o fenômeno climático altera padrões de chuvas e temperaturas, que podem reduzir a produtividade nas lavouras e impactar safras. Para o ciclo atual, a expectativa dos especialistas é de um El Niño forte.
O acompanhamento constante das lavouras será determinante para avaliar se o quadro de alívio nos preços poderá se manter ou se será revertido nos próximos meses. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência. Um ótimo domingo e até o nosso próximo encontro. Band Piauí. Oferecimento. Financie seu projeto de energia solar com o Agro Amigo Sol. Banco do Nordeste.